Muito bom dia, amigos. Estamos ao vivo aqui através do Facebook da Jovem Pan, Portal Leovê, demais emissoras do Grupo RS Com, Jovem Pan Grande Porto Alegre FM 90,7, com o nosso Live Jovem Pan. Hoje recebendo, vou mostrar aqui, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, para bater um papo conosco, falar um pouco das questões da cidade. 60 dias de governo aqui na capital do Rio Grande do Sul. São muitas as perguntas, muitas as questões. Esse bate-papo que você já está acostumado a acompanhar aqui na Jovem Pan. Muito bom dia para você, eu sou o Fabiano Brasil. Nós vamos até hoje com o prefeito até 9h15, 9h20, conversando aqui na Jovem Pan, ao vivo do Shopping Total. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan, é um prazer recebê-lo. Sempre uma satisfação poder receber pessoas, personalidades principalmente, e para nós é uma satisfação muito grande receber o senhor aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com os ouvintes. Obrigado, Fabiano, pela consideração e pela oportunidade. Prefeito, 60 dias. Até coloquei num papel, vou perguntar para o prefeito isso, acho que vai ser legal, acho que ele vai gostar de me responder isso. O que é mais fácil, ou o que é menos difícil, ou o que é mais complicado, enfim, é ser deputado federal ou ser prefeito de Porto Alegre? Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Quando a gente olha o Brasil como um todo, ser deputado federal, para tu conseguir te sentir, a tua consciência que tu está realmente fazendo a diferença, demora também bastante tempo para tu construir um espaço em Brasília, para tu conseguir focar naquilo que tu entende que realmente faz a diferença. E às vezes eu fico angustiado agora porque eu estou vendo algumas coisas que eu gostaria de estar construindo em Brasília e não posso. E ser prefeito é outra pauta, né? É outra questão, é outra situação. Tu tem a oportunidade realmente de realizar, de fazer as coisas acontecerem, sem conseguir mudar as estruturas federais e estaduais que às vezes te engessam, te impedem e atrapalham, né? Então são pequenos espaços de poder, de realização, em Brasília construindo mais conceitos e aglutinando mais, e aqui no exercício do executivo executando mais, cobrando mais, construindo mais, tendo uma visão de médio e longo prazo e tentando de alguma forma seguir um caminho. No caso de Porto Alegre, com dificuldades gigantescas que não eram conhecidas, sabidas ou esperadas por ninguém. Pois é, prefeito, e eu imagino que também deve ter sido um dilema. Vou precisar se aproximar um pouco mais do microfone, o pessoal está dizendo que está um pouco baixo, mas para lhe questionar, porque eu imagino deixar um cargo que também é importante, como o senhor citou, em nível nacional, para se ocupar com uma cidade como Porto Alegre, que também é importante, que é a sua cidade, enfim, que é aqui que o senhor vive, deve ter sido também um dilema bastante grande. Ou também é possível hoje, prefeito, auxiliar nacionalmente com o que é feito aqui? Olha, eu estava num bom momento, eu estava fechando 10 anos de mandato parlamentar. Minhas teses desde o início foram as mesmas, estavam sendo reconhecidas como verdadeiras. Enfim, acho que eu estava com um bom espaço e entregando para a sociedade, né? Devolvendo lá o custo de um parlamentar. Agora eu estou iniciando aqui uma atividade, acho que tem uma importância, a importância daqui, além da questão de entregar mais, de mostrar que é possível, é a gente servir de exemplo, né? Acho que chega de enrolação, chega de conversas moles, né? A estrutura pública foi quebrada no Brasil, no Estado e nos municípios por conversas moles, por demagogia, por enrolações, por mentiras, enfim. E acho que chegou a oportunidade, a sociedade, infelizmente, a sociedade aprendeu pela dor, né? Que não dá para acreditar em discurso demagógico, em discurso mentiroso, em discurso fácil, né? Tudo tem seu preço. E a gente precisa construir uma sociedade melhor e todos precisam estar juntos. Então, acho que é uma oportunidade que a gente tem hoje. Eu sempre digo assim, estamos passando pela maior crise da história das finanças públicas de Porto Alegre. A prefeitura está quebrada, as finanças públicas foram destruídas. E o que eu vejo é, ao mesmo tempo, ser uma grande oportunidade da gente fazer as reformas que efetivamente precisam ser feitas. A gente vê no Brasil, o Brasil passou por anos que ele cresceu menos que o mundo inteiro, mas cresceu, né? E o Brasil não aproveitou esse momento para fazer as reformas. Então vai ser agora, na crise,
na dor da população, que talvez a gente seja obrigado a fazer aquilo que vai fazer o bem para a sociedade no futuro. A mesma coisa em Porto Alegre. A crise é monumental, a situação financeira é catastrófica, né? Talvez não. E este é o momento de a gente transformar isso em oportunidade para a gente reverter, né, um caminho de fundo de poço, para começar a levantar o bico do avião e Porto Alegre começar a olhar para cima e seguir em outro caminho, que é o caminho de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Prefeito Nelson Marquesão Júnior conosco aqui na Jovem Pan, agradecendo a você que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook da Pan, pelo portal Leovê, enfim, toda a repercussão na rede Jovem Pan, amanhã lançamento da Serra Gaúcha lá em Caxias. Muita gente aqui participando, prefeito, através do Facebook da Jovem Pan. Luciano Gonçalves Costa, Elisa Abate, a Ali Andriotti, ela mora em Roma, mas é porto-alegrense, e ela pergunta aqui, ela diz que está com medo de voltar a visitar a cidade devido às questões violentas. Nós já vamos questionar isso também ao prefeito daqui a pouquinho, o que é possível, sabe que isso é algo muito mais de âmbito estadual, mas o prefeito vai falar também sobre isso. Agora, prefeito, como é que o senhor resumiria esses 60 dias? O senhor falou que existe uma crise financeira, isso não é novidade para ninguém, a gente sabe que é difícil realmente, mas como o senhor resumiria esses 60 dias? Olha, eu diria que ao mesmo tempo que a gente descobre coisas muito tristes sobre a cidade, sobre a gestão pública da cidade, sobre a estrutura pública, né, uma forma de administrar velha, antiga, né, com mais de 50 formas de gratificação para servidores sem nenhum critério lógico, né, de resultado, de meritocracia, de desempenho, de responsabilidade. Né? A gente descobre uma cidade que tem o maior déficit da sua história no orçamento. Se comparar o Estado esse ano, a gente proporcionalmente tem um furo maior que o do Estado do Rio Grande do Sul, que todos sabem como está. A gente vê muitas áreas com gigantescos problemas que poderiam ter sido evitados. Então a gente está num momento onde a gente vai pagar o custo de várias decisões equivocadas que foram tomadas e de várias ações que não foram tomadas no passado. Por outro lado, eu digo que nesses 60 dias, vendo o tamanho da dificuldade, a minha equipe, que amadurecer muito rápido, que buscar forças muito rápido, e eu diria que a gente está muito motivado, até porque, sem nenhuma falsa modéstia, do jeito que eu vi que as coisas estão, do jeito que a gente vê que a política teria que ser um grupo como o que eu consegui montar para enfrentar essas dificuldades e fazer realmente a diferença no futuro de Porto Alegre. Tem muita coisa para fazer, né, prefeito? A cidade é grande. Eu falava dia desses aqui com vereadores, com o ex-prefeito Fortunati que esteve aqui, com o deputado Onix Lorenzoni. Sabe que se o país é grande, Porto Alegre também é muito grande, é uma dimensão e os problemas são enormes. Por exemplo, prefeito, sendo bem factual, ontem, né, mais uma enxurrada em Porto Alegre, o bairro Sarandi ficou embaixo d'água, a Sertória é um problema crônico, parece que não tem solução. E a gente precisa transitar ali, o senhor certamente também. O que é possível fazer, prefeito, se não de forma imediata ou a médio prazo, para resolver esses problemas das enchentes, que ele é recorrente já há anos e não se resolve nunca, é algo realmente crônico, tem como resolver? O que dá para falar para essas pessoas, prefeito, que nesse momento estão sofrendo lá debaixo da água, no bairro Sarandi, uns falam, estamos aqui no descaso, enfim, a gente sabe que existe a Defesa Civil Municipal, a gente sabe que existe o trabalho, mas o que é possível fazer, prefeito? Olha, a gente tem mais de 700 comunidades ou vilas, né, ou locais que tem um grupo de habitantes que são irregulares em Porto Alegre. Então, alguns desses locais estão situados em questões geográficas que realmente não tem solução, né? Mas uma boa parte da cidade também ela é abaixo do nível do Guaíba. E para isso foram construídas casas de bombas com bombas, né? Casas de bombas que tem 7 bombas, 5 bombas, 4 bombas. Na maioria delas, nós temos aí 20% das bombas funcionando. As outras todas estão paradas, né? E não só é muito pouco, como em algumas casas de bombas temos uma bomba. Nossa. Ou seja, se a bomba pifar, como acontece seguidamente, a comunidade realmente vai ter problemas de inundações. Nós temos também uma outra situação que não foram colocados geradores nas casas de bombas. Então, quando falta luz, as casas de bombas não tem como bombear a água daquela região mais baixa que o nível onde a água efetivamente faz um volume, vamos dizer assim,
em volumes maiores de uma poça, claro, gigantescos. Então é uma situação difícil. Isso são aí anos de não investimento, são anos de não olhar para um futuro de médio e longo prazo da cidade, que geram um déficit de investimentos de 3 bilhões de reais. Então não adianta as pessoas imaginarem que a gente vai resolver esse problema com um balde, com canequinha, ou que com uma ação dos servidores do DEP, do DEMAI, enfim, por mais boa vontade que eles tenham, por mais competência e dedicação que os servidores tenham, neste caso não tem como ter uma solução imediata, e não serei eu aqui que vou inventar essa solução imediata. Nós vamos pegar esse orçamento total, vamos dividi-lo em partes sobre o que efetivamente a gente pode fazer, quais são as questões emergenciais de problemas de bombas, quais são as questões emergenciais de dutos que estão entupidos ou precisam ser construídos, quais são as questões que a gente pode buscar, por exemplo, como questão de geradores, né? Fazer esse orçamento, dividir ele em partes, colocar prioridades e buscar aí uma forma de financiamento para suprir esta falta de financiamento de décadas. Não vou conseguir, evidentemente, em 1 ou 2 anos, suprir todo esse déficit de décadas aí de investimento, mas que nós vamos avançar muito nisso com parcerias público-privadas, que é a forma que a gente tem hoje, dentro de uma máquina emperrada e quebrada, que a gente tem de pegar o futuro e trazer o futuro para o presente, é através das parcerias público-privadas, e é isso que a gente vai fazer. É uma situação muito triste mesmo, mas não adianta que eu vender falsas ilusões. Eu colocaria exatamente isso, prefeito, porque a gente sabe que, obviamente, mesmo em crise, existem as empresas privadas que daqui a pouco se dispõem a investir, uma contrapartida com algum espaço publicitário, enfim, eu que sou do comercial também tenho essa vertente. Imagino que é possível, é interessante realmente ter esse pensamento. Prefeito, são muitas questões que eu separei aqui e que também os ouvintes estão enviando através aqui do nosso Facebook da Jovem Pan. Deixa eu observar, prefeito, o que nós temos aqui nesse momento. O pessoal perguntando sobre regulamentação, sobre transporte de passageiros por aplicativos, que é uma questão polêmica. Sobre o cercamento eletrônico, que eu havia separado. Wesley Santos pergunta, Brasil pergunta para ele sobre o cercamento eletrônico, que foi prometido durante a campanha. A questão da violência também é uma muito perguntada. O transporte de passageiros. E eu pergunto, antes disso tudo, prefeito, em relação a exatamente essa questão do cercamento da própria Redenção, que se fala já há muitos anos, Maria do Brasil, que é enorme, mas enfim, o que o senhor imagina sobre isso? É realmente viável? É mais fácil do que o senhor imaginava? Não é? É necessário plebiscito? Enfim. O cercamento que foi questionado é o cercamento eletrônico, na verdade, ele é o cercamento através de câmeras, de imagens, né? E isso está prometido e a gente está evoluindo muito. A gente está fazendo isso de forma integrada entre as nossas câmaras, que já estão todas abertas, a Polícia Civil e Brigada Militar, todas, e a gente está também integrando as do governo estadual em Porto Alegre, e está avançando, né, na questão de escolha de tecnologia física, né, que é o hardware, e tecnologia também de serviço, na área de software, né. Então a gente está avançando nisso, e é uma meta atingível, a gente vai cumprir isso que a gente falou na campanha, só que evidentemente não são em 60 dias, a gente consegue fazer a seleção da tecnologia de hardware, selecionar a tecnologia de software e fazer a contratação e o investimento. Vai demorar um pouquinho, até porque isso tem que ser integrado para que possa se comunicar com a Polícia Rodoviária Federal e Estadual, com a Polícia Federal, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, e a gente está fazendo isso tudo da forma muito correta e que vai acontecer. Porto Alegre terá um mapeamento interno com câmeras e pardais reconhecendo placas de veículos e terá esse cercamento eletrônico nas suas bordas, nas entradas e saídas de Porto Alegre, fazendo também essa proteção, no que se refere principalmente a veículos furtados e roubados, que é um grande problema, não só pelo volume em Porto Alegre, que é gigantesco, mas também pelas consequências, né? É o primeiro crime de uma série de outros. Eu roubo o veículo e ele vira uma ferramenta de outros crimes. Então, a gente vai seguir nesse caminho. Os compromissos de campanha, o ouvinte perguntou aí, eles estão honrados. O cercamento de parques, a gente não tem esse estudo para ver efetivamente ainda se isso tem uma grande diferença, né? Evolui na questão da segurança, mas a gente não tem nenhum preconceito com relação a isso. E assim que a gente tiver um conceito formado, com racionalidade, do que é melhor para o interesse público, no caso aqui segurança pública, a gente vai evoluir
nesse caminho. E questão da regulamentação do transporte, a gente vai regulamentá-lo, né, de uma forma bem simplificada, né, para que a gente possa continuar com vários aplicativos vindo para cá e vai fortalecer o serviço de táxi. Aliás, saiu um edital agora, onde nós estamos contratando aplicativos. A prefeitura vai deixar de contratar carros locados para direcionar os seus servidores em atividade de trabalho para utilizarem o táxi em Porto Alegre. Que bacana, prefeito, muito legal. Quem perguntou sobre a questão do cercamento foi o Wesley Santos, o cercamento eletrônico. Daqui a pouco o Mauro Mundstock fala sobre as praças, eu separei essa questão também. Que mais aqui? As câmeras de Porto Alegre, o Marcel Moreira perguntou, que está dizendo que só tem muitas carcaças sem câmeras. O prefeito já explicou aqui que é um trabalho que está sendo feito. Tinha muitas mesmo, nós estamos através da EPTC, através da Procempa, fazendo, fiscalizando cada uma das câmeras. Nas escolas estamos recuperando as câmeras, nos postos de saúde vamos recuperar, e também essas que estão na rua serão recuperadas. Prefeito, mais questões aqui, até o senhor falava uma e me veio outra que no momento eu esqueci, mas vou lembrar daqui a pouco. Prefeito, EPTC, o que dá para falar sobre a EPTC? A gente já percebeu que diminuiu bastante. Eu sou um ferrenho crítico da EPTC há muitos anos, viu, prefeito? Desde outras emissoras eu sempre critiquei muito porque não achava coerência onde estavam os radares, por exemplo, na subida na Tarso Dutra. Embora tenha tido um acidente, que eu sei que acabou vitimando um familiar de um político, enfim, de pessoas conhecidas, sabe que isso acontece. Agora, o que pode ser feito, o que já está sendo feito? A gente sabe que o senhor já ordenou que não tenhamos mais câmeras escondidas e lhe parabenizei no ar aqui no Jornal da Manhã e reitero pessoalmente, uma grande medida, porque é o que o senhor havia dito que aconteceria, e isso não enganar a população. Mas o que mais que teremos de novidades em relação à EPTC, prefeito, que é tão criticada por vários aspectos, tanto de se fala, arrecadação, não tem advertência, não é educacional. O que dá para falar sobre a EPTC, prefeito? Olha só, Fabiano, a gente tem que partir da verdade, né, e da racionalidade. É óbvio que a EPTC não vai deixar de multar e não vai deixar de fiscalizar. A gente vive numa sociedade e uma das formas de a gente inibir irregularidades que causam mortes, etc., é a fiscalização. E é no bolso, multas, né, prefeito? É no bolso. Então, isso não vai deixar de acontecer. Vai acontecer e sempre que for necessário, vai acontecer em grandes volumes. Né? É uma forma de poder de polícia da prefeitura, é a questão da multa. Né? A segunda questão é a forma que essa multa é aplicada. A ideia não é realmente ser uma fonte de arrecadação. A ideia é que ela seja uma fonte de educação, né? Que ela seja educativa. Estou te multando porque tu já errou várias vezes, eu te multo, então vê se tu para agora de cometer esses erros, porque... Tem que ser didático. Né? Porque ele ameaça a vida de alguém e atrapalha a vida em sociedade. Então esse é o objetivo da multa. Então a ideia é que a gente mude a imagem da EPTC, porque a EPTC presta sim um grande serviço, ela já presta à sociedade, ela tem uma rede, uma capilaridade, uma competência, é um sistema de informação, a gente precisa evoluir no sentido de utilizar mais ainda essas competências, capacidades, essa rede que a EPTC tem para outras áreas, como para a segurança, para a previsão de situações desconfortáveis. Então, enfim, a EPTC vai continuar multando quem precisa ser multado, vai cumprir um papel e apresentar um papel ainda mais otimizado, mais reconhecido pela sociedade, no sentido de prestar outros serviços pela rede, pela competência que ela tem interna. Não vai fazer mais as tocaias, né, como chamadas, nem para o cidadão normal e nem mesmo para Uber ou para algum aplicativo, porque eles são regulares por lei federal. O que nós vamos fazer, evidentemente, quando for necessário, para alguma irregularidade específica que seja feita de alguma forma escondida, como para pegar rachas, se tiver que ser escondido, aí é óbvio que a EPTC vai fazer aquela operação específica para pegar esse tipo de criminosos, né, que colocam a vida das pessoas em risco. Mas esse não vai ser o conceito geral. E a mesma coisa para Uber, ou para Cabify, ou para táxi, ou para qualquer transporte privado, coletivo ou público, vai ter também a fiscalização para quem estiver fora da legislação vigente, mas não como objetivo de combater uma empresa específica ou uma atividade específica. Muito obrigado, prefeito. Agora 9h06, estamos ao vivo com o Live Jovem Pan, muita gente participando, Marcel Moreira, Denis Galantim, quem mais aqui, Michel Oliveira, já lá em Montenegro acompanhando a gente, o Lucas Oliveira,
falando sobre a divulgação do turismo em Porto Alegre, vai perguntar isso a ele, o Luciano Gonçalves Costa. Prefeito, o que eu esqueci, agora lembrei que o senhor falava sobre as praças, é do exemplo do Parque Germânia, por exemplo, que na minha opinião é um processo bem sucedido de um cercamento e que traz, né, uma certa tranquilidade para quem está lá dentro, embora isso talvez não evite totalmente, mas dá para dizer que o Germânia é um exemplo do que pode acontecer em outras praças e parques de Porto Alegre? O Germânia é um exemplo de parceria público-privada, de iniciativa privada, com dinheiro privado, ajudando a prestar um serviço público para a comunidade. E esse é o caminho do governo. Eu vou repetir, uma prefeitura quebrada, uma prefeitura que foi mal administrada durante muito tempo, uma prefeitura cheia de desvios de função, desvio de remuneração, que tem uma forma de gestão que tem que ser modificada e com um quadro que tem que ser qualificado, em muitas áreas muito qualificado e mal aproveitado. Tem que haver uma reorganização. Mas tem um déficit, não só o déficit financeiro de uma prefeitura com dívidas impagáveis nos próximos anos, mas uma prefeitura com déficit de serviços de infraestrutura, de saneamento, de infraestrutura, dentro da infraestrutura em saneamento, em infraestrutura de transporte, enfim, de saúde, de educação. Há um déficit gigantesco. Para suprir todos esses déficits, os financeiros, os de serviços e os de investimentos, a gente vai atrás de recursos privados. Nossos parques e praças receberão recursos privados, porque a prefeitura não tem recursos públicos para colocar neles. A gente está fazendo esse modelo de negócios para que em quase todas as áreas, se possível em todas as áreas, nós teremos parcerias público-privadas, inclusive nos parques e praças, e o cercamento em algumas delas vai ser feito um estudo específico, mas pode ser uma alternativa viável. Muito legal, prefeito. Continua a liberação das sinaleiras após as 22h30? Continua isso, prefeito? Eu não tenho esse dado específico operacional, eu acho que não, mas a IPTC não tem o hábito, não deverá ter o hábito de multar pessoas que a partir das 11 horas da noite, meia-noite, em ruas escuras que não tem movimento, com toda a atenção, furem o sinal vermelho por segurança. É óbvio que essa não é uma recomendação, é óbvio que a PTC, quando estiver no local e verificar isso em locais que tem trânsito, vai executar multa. Mas a ideia não é perseguir essas pessoas que estão de alguma forma se protegendo, quando fizerem, evidentemente, de uma forma segura que não ponha em risco a sua vida e nem a vida de ninguém. Estamos ao vivo aqui no Live Jovem Pan, na Jovem Pan Grande Porto Alegre, FM 90,7, ao vivo no Shopping Total, recebendo o prefeito Nelson Marquesan Júnior, agora 9h09. Prefeito, na questão da segurança pública, que a Ali Andriotti trouxe lá de Roma, ela é moradora de Porto Alegre, reside em Porto Alegre, mas está morando temporariamente na Itália, e diz que tem medo de voltar para cá. O que é possível na esfera municipal? A gente sabe, repito, que é algo muito mais estadual, né, muito mais do governo do estado, mas o que é possível para a cidade fazer, através da Guarda Municipal, para também ajudar nessa questão da segurança pública, prefeito? Eu não sei como é que está Roma. Eu sei que algumas cidades, como Paris, por exemplo, vivem talvez não tanto quanto aqui, mas vivem uma catástrofe na área da segurança também, por algumas políticas demagógicas, né, utilizadas durante muito tempo. Então, nós vivemos isso. Políticas que quebraram o governo federal, que quebraram o governo estadual, que quebraram os governos municipais, inclusive de Porto Alegre. E essa quebradeira pela incompetência e demagogia da estrutura pública levou, a culpa da crise é do setor público, que levou a nossa economia ao caos. Essa crise social, crise de desempregos e a crise de segurança pela crise social, pela crise de desemprego e pela falta de estrutura de dinheiro público para botar a estrutura de construção de políticas sociais e de políticas de segurança. O que cabe ao prefeito é o que a gente se comprometeu de fazer na campanha, que é a questão de botar muita estrutura de tecnologia, de informação à disposição e em parceria com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com o Exército, com a Polícia Rodoviária Federal e Estadual. E quero dizer assim, das portas abertas, da motivação e do compromisso que a gente tem sentido em trabalhar em conjunto de todos esses órgãos que eu falei. Realmente, Fabiano, é assim, a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, o Exército, todos eles muito dispostos a trabalhar em conjunto, porque sabem do gigante desafio. E nós vamos fazer a nossa parte, que é dar mais estruturas para que eles façam a parte deles. E a gente tem uma estrutura razoável aqui da Guarda Municipal, que não adianta a gente dizer que ela vai
fazer o papel da brigada ou o papel da Polícia Civil. Não, ela vai fazer o papel dela e vai contribuir muito para ajudar. A IPTC também está contribuindo muito. A integração está sendo muito boa. Por exemplo, a questão dos rádios digitais, a ideia é que a gente avance e possa usar a mesma plataforma que tem em Porto Alegre, ceder para a Polícia Civil, para a Brigada Militar. A ideia é essa, botar rádio digital onde hoje o rádio analógico também não pega em algumas regiões de Porto Alegre. Então esse é um exemplo. A outra é a gente buscou apoio aqui das concessionárias, dos empresários, para várias ações. Uma delas já foi publicada, que é a questão de arrumar os carros que estavam na garagem da Brigada Militar, são em torno de 112 veículos. É muito bacana essa iniciativa. Que vão ser entregues para a Brigada. Então a gente está, de alguma forma, buscando relacionamento que a Prefeitura tem, que eu tenho, que lideranças ligadas a mim, que empresários têm, a disposição que essas pessoas têm de fazer uma cidade melhor, entregando para quem sabe fazer essa questão de policiamento ostensivo, né, em grande volume, que é para a Brigada Militar sem nenhuma vaidade. Não tem mais espaço em segurança pública para vaidades. Muitas questões ainda aqui, prefeito. Não sei se vai dar tempo para todas, 9 e 12, mas eu queria questionar em relação às questões das praças e parques. Eu sou um frequentador, gosto de praças e parques, e nos últimos tempos, principalmente em janeiro até metade de fevereiro, nós vimos muitas praças, né? Esse já é um assunto decorrente, se começou hoje a capenagem em alguns pontos já, mas essa foi uma questão que está totalmente resolvida, é uma questão que o pessoal perguntou bastante no interativo, e é a questão da capenagem. Havia um contrato que enfim, terminou em função da última gestão. Como é que está nesse momento? Eu sei que já começou hoje alguns serviços já em algumas áreas mais prioritárias, né, prefeito? Eu estive aqui no bairro Maitá antes, vendo o início da capina, né? A capina e a poda, né? A ideia, a capina e a roçada. A ideia é que a gente possa ampliar. A gente tinha um problema de acerto de contas com empresas que estavam prestando serviços. A gente não conseguia fazer a medição da nota fiscal, ou seja, dos valores que estavam nos cobrando, e a gente não aceitou essa forma de trabalho. Então a empresa parou de trabalhar e a gente teve que fazer uma nova licitação, e por isso a situação que já era ruim ficou péssima. O processo ele é demorado, né, prefeito? Ele é demorado, mas hoje iniciou e a gente vai fazer de uma forma diferente, né? As prestações de contas serão muito transparentes, a gente vai mostrar com antecedência, deve estar hoje já na internet, no site da Prefeitura, quais os locais que a empresa estará prestando o serviço, que é para a comunidade efetivamente olhar e poder ir lá e fiscalizar junto com a Prefeitura para ver se foi feito. Não que a Prefeitura não vá fiscalizar, mas para que a gente não paire a dúvida de que se está pagando algo que não foi feito. Essa dúvida não pode pairar. A sociedade sabe, a comunidade, os cidadãos têm que ter a consciência das dificuldades, mas eles têm que ter a segurança que o dinheiro público está sendo bem aplicado. E tudo que a gente puder fazer em todas as áreas, inclusive com esse gesto pequeno, que é publicar em que dia vai estar a roçada ou a capina no seu bairro, na sua rua. Acho que essa é uma grande ferramenta, um grande passo para que as pessoas tenham segurança de que não estão sendo enganadas. Muito bom. Prefeito Nelson Marquesa Júnior conosco aqui no Live Jovem Pan, nesta segunda-feira, 13 de março, 9h15. Prefeito, nós temos pouco mais de 8 minutos. Dá para fechar em 10 para a gente concluir? Pode ser? Obrigado. A Flávia, que eu estou incomodando aqui, assessora do prefeito. Muitos outros assuntos, prefeito, eu gostaria que o senhor pudesse tocar um pouquinho. O magistério municipal que está passando por transformações, houve um decreto recentemente, houve manifestações na Câmara de Vereadores. Sobre a questão da Orla, como é que está essa obra, que a gente já consegue visualizar alguma coisa ali pela Avenida Beira-Rio. A duplicação de Edgar Pires de Castro é recorrente já para vereadores, quando vem aqui na rádio, passo para o senhor também. Porque a gente sabe que é um processo longo, que ali nada começou, nem licitação acredito que tem. As obras ditas obras da Copa, Ceará, Tronco, e também a questão da saúde municipal, e depois tem 2, 3 questões para o senhor, mais likes, para o senhor ficar mais tranquilo comigo aqui na Jovem Pan. O senhor gosta de ouvir, você falou em rádio é Jovem Pan, né? Mas enfim, prefeito, essas questões todas a gente vai lembrando. Magistério municipal, a questão da orla, a duplicação de Edgar Pires de Castro, vou tentar responder no tempo hábil aqui. Vamos lá. A questão do Edgar, das obras da Copa, é uma dificuldade de falta de recursos, né? Por exemplo, na questão das obras da Copa, a gente tem 45 milhões de serviços que já foram, de parte da obra que já foi entregue, e a Prefeitura não pagou. Mas a gente tem, Fabiano, para concluir as obras da Copa, a necessidade de
de entregar 284 milhões faltam ainda. Meu Deus, para concluir as obras da Copa de 2014. Então é um déficit de execução gigantesco nesse sentido, e a gente não tem dinheiro para contrapartida. E tem obras da Copa que o valor da caixa que está financiando já foi entregue para a empresa, que a prefeitura já deu contrapartida, ou seja, 100% do orçamento já foi pago, mas a obra não concluiu. A gente teve um aumento do custo, né, e que a prefeitura, que alguém vai ter que pagar para a empresa poder concluir essa atividade. Então é um imbróglio muito grande, e a gente não adianta a gente começar aqui a mentir que vão resolver agora. Não, desde o início a gente falou, a gente não vai iniciar grandes obras novas enquanto não concluir estas obras aqui, que já são quase um museu da construção civil, faz 3 anos que estão ali paradas. E atrapalham, né, prefeito? Elas param a cidade, param a região ao redor, geram alagamentos, geram um trânsito estressante, atrapalha a vida comercial da região, e mais, né? Obra parada é obra que vai se depreciando, vai perdendo valor e vai ficando mais cara. Então esse é um buraco, literalmente, que foi deixado e que a gente vai ter que, de alguma forma, resolver. A questão da orla que está andando são recursos de financiamento. Tudo que a gente puder não fazer, nem com financiamento a gente vai fazer com a iniciativa privada, que elas botam recurso e executam, porque essa obra da orla é outra também que virou uma lenda, né? Iria ser inaugurada há meses atrás e não foi. Então tudo que a gente puder fazer com dinheiro, iniciativa privada e eles fazendo, nós vamos fazer. A questão da saúde, a gente iniciou desde o início com a ideia da transparência também, publicamos a fila das consultas com especialistas, são 90 mil pessoas esperando especialistas, e a gente publicou porque se a gente for incompetente, vai aumentar a fila, as pessoas têm que ver. Né? Publicamos a fila de quem está na espera por consulta, não só por consultas dos especialistas, mas para exames também. Porque a gente tem que resolver. Então, o tamanho do problema é esse. As pessoas têm que ter o diagnóstico, têm que saber a realidade. Né? E tem que saber se a gente vai ser competente ou não e cobrar quando tiver que cobrar. Então, a ideia é essa, mostrar o problema e tentar evoluir na solução. Na questão das consultas com especialistas, a gente já evoluiu com o telesaúde, né? Na questão do dermatologia, tinha mais de 5.500 pessoas na fila. Hoje a gente já começou com o aplicativo, está evoluindo muito nessa questão. Um convênio com algumas áreas específicas também está evoluindo nessa questão dos exames. A gente deve abrir o primeiro posto de saúde até às 10 horas, que é uma coisa importante para o fluxo, diminuir o fluxo dos hospitais e melhorar o acesso das pessoas mais perto da sua casa, para resolver o que pode ser resolvido no posto. Então, agora em março a gente abre o primeiro e em seguida deve abrir o segundo. Então a gente deve estar avançando bem. Estou feliz com a saúde, com o que eu vejo para frente, né? Com o que está construindo hoje e onde a gente vai chegar, porque a situação a gente sabe que da saúde também em Porto Alegre ela é muito ruim. E na questão da educação, a gente tem uma injustiça hoje que se faz com as crianças, né, e que tem que ser corrigida. A gente tem, a cada 10 crianças das escolas municipais de Porto Alegre, quase 8 crianças chegam no final do ensino fundamental sem ter as noções mínimas, básicas, suficientes em português e em matemática. Isso é uma injustiça. A gente está criando um ser humano, está construindo um ser humano, está fazendo uma pessoa com menos capacidade de ser feliz, se realizar pessoalmente e profissionalmente. E a chave fundamental para isso, o primeiro passo, é o professor. Então a gente fez uma pequena alteração de 15 minutos na vida do professor. 15 minutos. Para os professores que têm 20 horas aula, por exemplo, com o município. Ele tem hoje em torno de 7 horas e 45 ou 7 horas e meia de preparação e 12 horas e pouco de aula. A gente aumentou 15 minutos a hora de aula e ele ficou com 7 horas e 20, por exemplo, por semana para preparar essas outras 12 horas de aula. 15 minutos, são 3 minutos por dia para que o aluno tenha o contato de mais de 3 horas e meia com o professor por semana. Então foi uma alteração muito pequena na atividade de carga horária, na verdade nem é de carga horária, é de distribuição de carga horária dos professores,
para um avanço gigantesco para o aluno, que vai ter, repito, mais de 3 horas e meia a mais de contato com o professor principal, que é o que dá também português e matemática. Prefeito Nelson Marcador Júnior, muito obrigado, prefeito. Foi um resumo bem importante e feito com muita tranquilidade pelo senhor. Prefeito, eu tenho uma questão. Semana passada, e o senhor não me foi citado, e por isso eu preciso fazer isso. Esteve aqui o ex-prefeito José Fortunati, conversando sobre as suas pretensões a partir de agora, sobre o que ele viveu na prefeitura. Foram quase 8, 12 anos de envolvimento direto com a prefeitura. E em determinado momento eu perguntei em relação como ficou a relação com o senhor. Ele disse que cortou relações e que o senhor precisa parar de olhar no retrovisor e olhar para o presente e futuro. O senhor realmente cortou relações? O senhor ficou magoado com o Fortunati? Como o senhor vê essa declaração dele, enfim? Não, de jeito nenhum, não cortei relações, não tenho uma relação de minha parte boa com o Fortunati, eu pessoalmente gosto dele. O termo foi romper. Então talvez ele tenha rompido comigo, de minha parte não houve nenhum rompimento, né? Mas eu, ao assumir a gestão de alguma estrutura, seja pública ou privada, a gente tem que fazer um diagnóstico. Quando um professor vai começar a ensinar para o aluno, ele tem que saber o que o aluno sabe para poder saber o que ele vai ensinar. Quando o médico vai analisar um paciente, ele tem que fazer o diagnóstico do paciente para saber qual é a solução, qual é o tamanho da dose do remédio, né? Quando alguém pega uma empresa, pega uma rádio, quando chegou aqui na rádio, a gente queria saber qual era a audiência da rádio, qual é o equipamento que tem, quais são os anunciantes, para tu poder, através desse diagnóstico, saber como é que tu vai trabalhar e onde é que tu quer chegar. Senão tu não tem nem como medir o teu trabalho, o teu desempenho e mostrar para a sociedade, né? E entregar alguma coisa. Então nós chegamos à prefeitura e a prefeitura, preciso relatar, está um caos, está quebrada. A prefeitura está falida. Foram mais de 500 milhões que não foram pagos no ano passado. E esse ano foram criadas dívidas no ano passado, Fabiano, de 750 milhões sem ter dinheiro. Eu vou repetir, nosso orçamento é de 6 bi. Criaram dívidas que superou isso em 750 milhões já no início do ano. Então nós já entramos aqui devendo 1 bilhão e 300 milhões até o final de 2017. Só que não é devendo, a dívida é muito maior. Isso é o que extrapola a receita. É o que não tem como pagar. Então isso é um fato, isso é numérico. Nós publicamos os quase 3 mil fornecedores de 2016 que não receberam pagamento. E nós vamos ter que pagar isso. Parcelado, mas vamos ter que pagar. Então, essa é uma situação. Não é que, de nenhuma forma, eu jamais citei nomes, eu jamais citei partidos, jamais citei coligações ou governos. Mas a situação que eu encontrei a prefeitura, ela é de um caos de gestão, um caos financeiro, é de falência. Se fosse uma empresa privada, tinha que fechar as portas. Nós temos uma situação realmente terrível em Porto Alegre. Nós temos para os servidores, por exemplo, acabei de falar aqui, mais de 50 gratificações. Quantos foram os cortes, prefeito? A gente cortou hoje cargos em comissão. Sim. As funções gratificadas tem que ter projeto de lei. A gente está elaborando, é uma estrutura gigantesca de pessoal, está estudando para encaminhar essas alterações, para ter um pouco mais de meritocracia na remuneração dos servidores, para que eles próprios tenham uma sensação de mais de justiça, né? Estou ganhando por um motivo justo. Né? A gente cortou aí em torno de 400, 500 cargos em comissão, e isso até agora deu uma economia aí de 50 milhões por ano. Né? Então a gente precisa cortar muito mais ainda, e não é nem cortar, a gente não está fazendo isso por uma escolha ou por uma opção apenas, né? É por falta de escolha, por falta de opção, pelas escolhas que foram feitas anteriormente. Porto Alegre hoje precisa mudar os rumos realmente. Isso vai demorar um pouquinho, mas tudo que precisa ser feito, vai ser feito. Tudo, Fabiano. Nós vamos fazer tudo que precisa ser feito para Porto Alegre mudar esse rumo de fundo de poço e começar a olhar para cima, para uma luz no fim do túnel ou em cima do poço, e a gente começar a seguir nessa direção. Não vou me furtar, não vou me acovardar, não vou ter medo de sindicato, de associação, de entidade, e é sempre bom repetir. Na educação, eu vou defender o aluno em primeiro lugar. Na saúde, o paciente em primeiro lugar. Na questão de finanças, o contribuinte, a boa aplicação do dinheiro público em primeiro lugar. É isso que a gente vai trabalhar. A gente precisa de todos os servidores, de todos os sindicatos, de todos os partidos, de todos os interesses individuais, sim.
mas o foco é o interesse público e a finalidade do serviço público, que é atender aqueles que precisam de nós. Prefeito Nelson Marquesa Júnior conosco aqui na Jovem Pan, já no encerramento desse bate-papo, muito bacana, muita gente participando, não foi possível atender a todos. Prefeito, uma questão, João Dória Júnior, esse estilo João Dória Júnior, lhe agrada? Qual a sua análise sobre esse trabalho que está sendo feito lá em São Paulo e que tem uma repercussão muito grande nacional por estar em São Paulo exatamente? Porque a gente já teve que o senhor também se movimenta muito aqui parecido com o que faz o Dória. Qual a sua opinião? São cidades diferentes, né? São populações com visões diferentes e são pessoas diferentes, eu e Dória. Mas eu admiro muito essa agilidade que ele tem, essa velocidade que ele tem, né? A gente quer ter essa mesma velocidade, essa mesma agilidade, mas construindo antes para que a gente não possa frustrar. Eu acho que Porto Alegre tem uma diferença. Porto Alegre está cheia de anúncios. Porto Alegre está cheia de títulos que não refletem a realidade. Cidade amiga do idoso, com 90 mil pessoas esperando por uma consulta, né? Cidade sustentável, onde as coisas não são sustentáveis, não acontecem. Vários títulos, vários carimbos, vários anúncios, vários rótulos e uma vida real que ainda é bastante aquém, bastante longe do que a gente gostaria. Então eu tenho um combinado com o pessoal da nossa equipe de governo. A gente só lança aquilo que é sustentável, que vai durar. A gente não lança programas, ideias ou ações que vão durar uma semana ou um mês, depois vão acabar. E a segunda questão, a gente anuncia quando está feito, quando vai começar a entregar. Não quando a gente assinou um protocolo, quando a gente fez uma reunião, quando a gente assinou um convênio, porque eu tenho tanto medo de frustrar as pessoas que confiarem em mim, que eu quero mostrar, né, vai matar a cobra e mostrar o pau. Claro. Eu quero mostrar quando a gente estiver entregando algo que vai perdurar. Prefeito Nelson Marquesa Júnior, que hora o senhor ouve rádio, prefeito? Dá tempo de ouvir Jovem Pan? O que o senhor gosta de ouvir? Eu infelizmente não escuto mais tantas músicas quando eu gostaria, só quando meu filho está aqui. São as seleções musicais do meu filho. Mas eu escuto muito a rádio pelo celular, pelo aplicativo, né? E aí eu escuto de tudo. E o que o pessoal da imprensa, da prefeitura vai mandando também, através de links, a gente vai escutando muita notícia, basicamente. Eu vou lhe dar um kit com a Jovem Pan, que tem música ali, mas agora a Jovem Pan também com jornalismo, legal, aqui com o Jornal da Manhã, com o Pan News durante a programação e toda a rede. Prefeito, para fechar, eu achei muito bacana, eu lhe acompanho no Facebook, lhe sigo nas redes sociais, e esses dias era um sábado à noite, e eu em casa e tal, e vi uma publicação sua saindo da prefeitura 10, 11 da noite. Essa é uma questão interessante, né, prefeito? Que hora o senhor dorme? Que hora o senhor descansa? Que hora o senhor consegue fazer algum lazer? Isso tem sido complicado, prefeito? Eu tenho dormido muito pouco. Eu tenho saído de casa às 8 horas. Hoje saí um pouquinho mais cedo. Hoje saí às 15 para 7 de casa. Tenho saído da prefeitura às 11h30. No sábado eu não chego tão cedo na prefeitura, mas eu saio também esse horário que tu falou aí, 10h30. Até porque eu quero trabalhar muito para atender essa expectativa, mas também tem uma questão pessoal, né? Quando meu filho está aqui sábado e domingo, aí eu só vou no que é muito essencial eu ir. Senão eu fico o tempo inteiro com meu filho, né? Então o tempo de lazer que me sobra, ele é basicamente com o meu filho, e acho que vai ser assim pelos próximos 4 anos, aí, pelo menos nesses primeiros 2 anos iniciais, onde tem muita coisa para colocar em dia. A minha angústia com os problemas é muito grande. Não porque eu acho que eu não tenho responsabilidade sobre o passado, mas eu tenho responsabilidade sobre a confiança que as pessoas colocaram em mim, e eu vou fazer 100% do que eu posso fazer para não frustrar essa confiança, mesmo sabendo que eu não vou resolver 100% dos problemas, né? Mas farei 100% do que eu posso fazer. Que bacana, prefeito. Parabéns pela postura, parabéns pela sua agilidade no que o senhor tenta resolver. A gente sabe que os problemas são muitos, como você tem no início, a cidade é enorme. Muito obrigado pela presença aqui, prefeito. Gremista, o senhor tem visto o jogo ou não? Eu sou gremista, mas eu não sou fanático, sabe? Eu uso muito mais o futebol para brincar com os colorados e tal. Para corneta. Uma cornetinha, mas não sou um fanático. Eu não sofro com o meu time perdendo. E vibro um pouquinho quando ele ganha, fico feliz, mas não é assim o norte da minha vida. O norte da minha vida é a vida real, a qualidade de vida das pessoas, a segurança pública principalmente, a saúde, enfim. Acabo sendo muito racional, muito pé no chão, até pela atividade que eu escolhi. Quero parabenizar vocês aqui por esse espaço de debate, de conversa, de falar de política. Acho que a solução
está na política, não na política podre, né? Não na política de troca venal, né? Que levou o Brasil à situação, mas a solução do mundo inteiro está na política do Brasil e aqui da nossa cidade também. Outra forma de fazer política, mas é política. Não vamos confundir política com politicagem. Né? Política não é a gente pegar lá os interesses do que os mais gritam, dos que têm mais poder e tentar conciliar esses interesses. Política é tu saber o que é interesse público e ir atrás disso com unhas e dentes. É o que a gente está fazendo. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado pelo carinho, pela recepção, pela sua vinda até aqui na nossa Jovem Pan, e que tenhamos aí muitas outras oportunidades de conversar. Flávia, muito obrigado. Me escapou o nome do fotógrafo, o Cristiano, né? O Luciano, colega do meu querido Ricardo Juste, meu parceiro, foi meu colega em outra emissora, grande parceiro também. Obrigado ao Luciano, obrigado a Flávio, obrigado, prefeito, mais uma vez. Satisfação. Obrigado pela oportunidade. E a gente volta, vou até largar a trilha aqui com mais um live Jovem Pan. A qualquer momento na programação a gente vai comunicando por aqui, tá bom? Obrigado pela excelente audiência, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.